Escola de Campeões, aprendendo a aprender. Treinamento para a expansão da capacidade de leituramento do jovem GPS. Vamos trabalhar um episódio dentro das narrativas da história de José do Egito, que tem que ver com o episódio Judá e Tamar. Episódio riquíssimo, que mostra um contexto cultural em que a mulher tinha poder nenhum diante de todo o poderio do homem. É a cultura do patriarcalismo, do patriarcado, do tempo do mundo antigo. Uma sociedade que se refere a um tempo de 3.700 anos para trás em relação a nós. Por favor, amada inteligência divina, ao trabalho. Judá e Tamar. Por esse tempo, Judá se separou dos seus irmãos e foi morar na casa de um homem chamado Ira, que era da cidade de Adulã. Ali, Judá ficou conhecendo a filha de um cananeu, chamado Sua. Judá casou com ela, e ela lhe deu um filho, a quem ele chamou de Ela ficou grávida outra vez e teve outro filho, a quem ela deu o nome de Onã. Depois ela teve mais um filho, em quem ela pôs o nome de Selá. Judá estava em Quezibe, quando esse menino nasceu. Judá casou o seu filho mais velho, com uma mulher chamada Tamar. O Senhor Deus não gostava da vida perversa que levava e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações com a viúva do seu irmão. Assim você cumprirá o seu dever de cunhado, para que o seu irmão tenha descendentes por meio de você. Ora, Onã sabia que o filho que nascesse não seria considerado como seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele deixava que o esperma caísse no chão, para que o seu irmão não tivesse descendentes por meio dele. O Senhor ficou desgostoso com o que Onã estava fazendo e o matou também. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: volte para a casa do seu pai e continue viúva até que o meu filho Selá fique adulto. Ele disse isto porque tinha medo que Selá fosse morto, como havia acontecido com seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai dela. Maravilhas e bênçãos divinas. Vamos articular este texto viajando de 3.700 anos para trás em relação a nós, migrando para o século XIX. Vamos articular essa narrativa de José do Egito, Judá e Tamar, com texto que traz descrições sobre a família patriarcal no Brasil. Por favor, amada inteligência, mostre-nos a capa do livro. História do Brasil, Sociedade e Cultura. Autoria de Cláudia Regina Balcati Silveira Moreira e Simone Meucci. Editorial Intersaberes. Vamos lá, amada inteligência, deixe-me participar desta brincadeira. Vamos lá. As transformações da família brasileira. Neste capítulo, a discussão será sobre a existência de um modelo de família tipicamente brasileira, a família patriarcal, que tem suas origens ainda na colonização portuguesa e as transformações pelas quais passou a partir do século XIX. No quadro dessas transformações, serão apresentadas as mudanças operadas nas relações entre os gêneros, cujos reflexos podem ser vistos na legislação de família, por exemplo, e na dinâmica econômica, que passa no século XX de rural para predominantemente urbana. É a transição do século XIX para o século XX e o correr do século XX.
Para além da apresentação das características desse modelo, o capítulo enfocará também a maneira como ele permanece, em especial, nas formas de expressão literária, contos, romances, novelas, folhetins, novelas televisivas, vislumbrando uma realidade contemporânea em que o arcaico e o moderno convivem em constante atrito e transformação. Por favor, amado de Deus, a importância da família patriarcal no Brasil. A importância da família patriarcal no Brasil. Um dos grandes debates na historiografia brasileira refere-se à família patriarcal e ao desempenhado por essa instituição não apenas na esfera doméstica, mas também na definição territorial nacional, nos padrões de relações de dominação, na identidade cultural brasileira. O debate por si mesmo atesta que a família patriarcal é uma das chaves mais importantes para a compreensão da cultura e da sociedade brasileira. Retomando, um dos grandes debates na historiografia brasileira refere-se à família patriarcal e ao papel desempenhado por essa instituição não apenas na esfera doméstica, mas também na definição territorial nacional, no padrão das relações de dominação, na identidade cultural brasileira. O debate, por si mesmo, atesta que a família patriarcal é uma das chaves mais importantes para a compreensão da cultura e da sociedade brasileira. Show! Mas o que é uma família patriarcal? Antes de respondermos essa pergunta, uma observação importante. Não podemos confundir relações familiares com relações biológicas. Com efeito, a família patriarcal ultrapassa os laços sanguíneos e constitui um complexo e amplo sistema de relações entre cônjuges, filhos, parentes, protegidos, afilhados e subordinados, que mantêm relações de reciprocidade, autoridade e subordinação geridas de dentro de uma unidade doméstica que era também unidade de produção agrícola. Trata-se de uma organização social típica das sociedades rurais e tradicionais que contrasta com a família nuclear, constituída apenas por pais e filhos, das sociedades urbanizadas. Idealmente, o poder do patriarca é exercido por homens. Nesse modelo, todos os membros da família eram submetidos ao árbitro do patriarca. Os genros, os escravos, os afilhados e os agregados, e por vezes as demais famílias que faziam parte do clã parental. Entre as prerrogativas do patriarca encontravam-se a ajuda ao padre e aos parentes, o arrendamento de terras a homens livres em troca de serviços e a obediência servil. Os fundamentos da família patriarcal se assentavam no seguinte tripé: dominação masculina, regime de escravidão e economia agrária baseada na monocultura de exportação. Tais condições permaneceram praticamente intocadas até o advento da República no final do século XIX. Maravilhas e bênçãos divinas, articulando o patriarcalismo do tempo do mundo antigo a partir das narrativas de José do Egito com o patriarcado no Brasil. Família patriarcal brasileira, transição do século XIX para o século XX. Muito importante. É isso. Escola de Campeões Aprendendo a Aprender é uma atividade socioeducativa que acontece na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, UNIRE, Sistema Socioeducativo do Estado membro da Federação Brasileira, Distrito Federal. É isso. Amém.